esse irmão chamava Carlos, ele era síndico de um condomínio e dentro das minhas atividades profissionais eu atendo esses clientes. E acabei, como tantos outros, pegando amizade. Ele se identificou também com nossos assuntos e entendemos que éramos espíritas. Só que ele era muito bravo, esse Carlos. Era um senhor, aproximadamente uns 65 a 70 anos, mas era um senhor de muito vigor físico e muito forte, falava muito alto assim, e ele era muito bravo. E eu falava pra ele, né, depois que nós já éramos amigos, de bater papo ali, eu conhecia a esposa dele, enfim, mas ele era bravo. E eu falava, meu irmão, não precisa ser também tão bravo assim. Ele era tão bravo que um dia ele brigou fisicamente com o antigo síndico. E esse antigo síndico, depois de algum tempo, por motivos próprios, é, levou a cabo a própria vida, esse antigo síndico. E ele meio que sofria um certo remorso, porque um havia desencarnado pelas vias infelizes do suicídio, e ele acabou desencarnando brigado com aquele antigo síndico. E nós conversamos ali e tal, até que um dia ele me chamou, ele falou, pô, Ricardo, eu queria conversar muito contigo. E nesse momento ele não tinha ninguém para conversar, para dar a notícia que ele não tinha falado para ninguém. E eu fui lá ser ouvidos para essa notícia que ele tinha acabado de receber. Ele recebeu a notícia que ele estava com câncer no pulmão e ele estava muito preocupado e ele estava vendo meios de falar para a esposa. Então ele não tinha falado para ninguém e ele veio falar comigo para ver como que ele iria tratar aquele assunto para frente. E nós conversamos, batendo papo e etc. Ele já mais calmo, mais reflexivo. Nós fomos falando, participamos de todo o processo do tratamento dele. Esse nosso irmão, pelo programa reencarnatório dele, muitos se curaram do câncer, mas ele não se curou porque era o grande desafio da vida dele, passar por aquilo ali, e estava daquela forma escrito. Então ele teria que passar por aquilo e esse irmão veio a desencarnar. Então, muito próximo de desencarnar, ele pediu que a esposa dele me ligasse e eu fosse lá visitá-lo, porque ele estava sentindo que estava perto do apagar das luzes. Então, eu fui lá 2 dias antes dele desencarnar, conversamos bastante tempo, rimos, tiramos foto e depois ele desencarnou. Pois bem, a família dele era de Minas e a esposa dele é parente de um grande médium, até muito conhecido, acho que é Wagner Gomes da Paixão, algo assim, me desculpa se eu me equivocar no nome, mas é um excelente palestrante espírita, a qual eu tenho muito carinho e respeito, acompanho bastante. E através de uma mensagem lá em Minas, depois de mais ou menos quase um ano, eu recebo uma ligação, vejo que é um número de Minas, a minha família é de Minas, nós somos de Minas, e eu pensei até que fosse algum familiar meu. Aí a moça se identificou, era a filha dele. Ah, você é o Ricardo? Olha, é minha mãe que passou esse número e eu queria te falar que eu recebi uma mensagem. O Wagner, ela me contou a história da familiar deles, havia recebido uma mensagem na qual a mensagem, em dado momento, citava o meu nome. E o Wagner, evidente, ele não me conhecia, porque, né, enfim, e citava o meu nome naquela psicografia. E ela leu para mim no primeiro momento, depois ela me mandou, e ele fala sobre os nossos bate-papos que nós tivemos lá, enfim, agradece em alguns momentos, a qual eu creio que não é nenhum tipo de dádiva, porque para mim eu aprendi muito também com os ensinamentos dele, enfim. E ele fala da experiência dele pós-desencarne. E os momentos que ele passou no chamado umbral. Ele não sabe precisar na carta quanto tempo foi. Ele não sabe se foi dias, se foi horas ou se foi meses. Porém, ele fala qual foi a experiência. Não foi uma experiência muito feliz, mas ele foi resgatado e aí até depois, né, ele foi ele mesmo, porque apesar dele ser muito firme, ele também tinha um viés de brincalhão.
E na própria psicografia ele fala assim: eu fui resgatado pelas pessoas que eu jamais imaginei que iriam me resgatar, que foi o sogro e a sobrinha da esposa. A sobrinha da esposa, não, a filha, a irmã da esposa, a cunhada dele, que tinha uma deficiência física e ele cuidava, como ele tinha veículo e tal, ele que levava a filha para o apá, a cunhada para o apá, e aquelas que tinha aqueles cuidados especiais. Então ele que levava, ele que trazia, e enfim, ele ajudava, porque ela precisava de auxílio para cadeira de rodas, etc. E quando ele desencarna, o sogro e essa cunhada dele que vieram resgatar ele nessa região conhecida como Umbral. E ele fala que foi engraçado, porque naquela hora nenhum familiar veio buscar ele. Quem veio buscar foi aquela pessoa que não era consanguínea. E ele fala, e ele dá uma risada lá, ele brinca um pouquinho, mas ele cita o nosso nome na carta, e eu achei muito interessante, ele agradecendo pelos longos bate-papos que nós tivemos. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.